Você já acordou se sentindo exausto, mesmo depois de uma noite inteira de sono? Ou teve dores inexplicáveis que pareciam não ter fim, mas que ninguém entendia? Agora imagine viver com isso todos os dias, sem saber exatamente o que está acontecendo com o seu corpo. Se isso soa familiar, talvez você esteja mais próximo da fibromialgia do que imagina. Fique comigo, porque nos próximos minutos você vai descobrir os sinais e sintomas dessa condição misteriosa que afeta milhões de pessoas, mas que ainda é pouco falada. E quem sabe, você pode até encontrar a resposta que estava procurando. A fibromialgia é uma condição que vai além da dor física. Ela afeta não só os músculos e as articulações, mas também a mente e a qualidade de vida. Mas como reconhecer os sinais de que algo pode estar errado? Vamos passar por 10 deles, um por um, de forma clara e precisa. Dor generalizada e crônica. A dor, uma das marcas registradas da fibromialgia, não é apenas uma dor simples, mas uma dor constante e generalizada. Imagine sentir-se como se estivesse sendo esmagado por um peso invisível. O corpo inteiro parece estar em um estado de alerta permanente. Essa dor pode afetar várias partes do corpo, tornando-se um desafio diário. A dor pode começar em um ponto específico, como os ombros ou as costas, e depois se espalhar, atingindo músculos, articulações, até mesmo áreas onde antes você nunca havia sentido incômodo. A intensidade também varia. Há dias em que a dor é mais suportável, mas em outros, ela parece dominar tudo. Nessas horas, até mesmo tarefas simples, como vestir-se ou carregar uma sacola, podem parecer missões impossíveis. E o impacto vai além do físico. A dor constante afeta a mente e o espírito. É cansativo lidar com algo que ninguém pode ver, mas que está sempre presente, lembrando que a vida nunca será como antes. Isso pode gerar uma sensação de impotência, como se o próprio corpo estivesse contra você. Outro aspecto cruel da dor da fibromialgia é a sua imprevisibilidade. Ela pode surgir do nada, sem motivo aparente, ou ser desencadeada por fatores como estresse, mudanças climáticas ou até mesmo uma noite de sono ruim. Essa incerteza faz com que planejar a rotina se torne um desafio, pois nunca se sabe como o corpo vai reagir no dia seguinte. 2. Fadiga extrema. A fadiga da fibromialgia é diferente da simples cansaço que sentimos depois de um longo dia de trabalho. É uma exaustão profunda, quase como se as energias do corpo tivessem sido drenadas. Não importa quantas horas de sono você tenha, a sensação é sempre de estar cansado, como se nunca tivesse descansado o suficiente. Esse cansaço não é apenas físico, é como se o corpo inteiro estivesse constantemente sem combustível. As pernas parecem pesar toneladas, os braços perdem força, e até mesmo segurar um objeto pode parecer um esforço excessivo. Movimentos que antes eram automáticos agora exigem um planejamento consciente. A mente também não escapa. A fadiga mental torna tudo mais lento. Raciocinar, lembrar, decidir. É como se o cérebro estivesse coberto por uma nuvem densa que impede os pensamentos de fluírem. Até mesmo tarefas simples, como organizar o dia ou responder mensagens, podem parecer desgastantes. O impacto é ainda maior no emocional. Conviver com essa sensação de esgotamento constante pode gerar frustração, tristeza e, muitas vezes, um sentimento de impotência. Você quer fazer mais, ser mais, mas o corpo simplesmente não colabora. Essa desconexão entre o que se deseja e o que se consegue fazer pode ser devastadora. Mesmo depois de horas de descanso, a sensação de exaustão permanece. É como se o corpo não conseguisse se recuperar, não importando o quanto você tente. Essa luta diária com a fadiga muitas vezes é invisível para os outros. Quem está ao redor pode não entender a gravidade do que você está sentindo, achando que é preguiça ou falta de vontade. Essa falta de compreensão só aumenta o peso emocional, deixando a pessoa ainda mais esgotada. 3. Distúrbios do sono. Apesar de estarmos exaustos, a qualidade do sono fica comprometida. A fibromialgia pode levar a uma insônia constante ou mesmo a um sono fragmentado. É como se, a cada tentativa de descansar, o corpo estivesse em uma luta constante para encontrar alívio. O sono, que deveria ser um refúgio para renovar as energias, torna-se mais um desafio. Muitas vezes, é difícil adormecer, como se a mente e o corpo não conseguissem desligar. Mesmo quando se consegue pegar no sono, ele é frequentemente interrompido. São despertares no meio da noite causados por dores, inquietação ou até mesmo sem motivo aparente. Essa fragmentação do sono impede que o corpo alcance as fases mais profundas e restauradoras do descanso, conhecidas como sono REM e sono profundo. É como se o organismo nunca entrasse em modo de recuperação. Assim, a pessoa acorda já sentindo-se cansada, como se não tivesse dormido nada. Além disso, muitos relatam uma sensação de sono superficial, como se estivessem sempre à beira de despertar. Essa falta de profundidade no descanso faz com que o corpo nunca consiga se regenerar, agravando os outros sintomas da fibromialgia, como a dor e a fadiga. Outro ponto importante é a relação entre a qualidade do sono e a intensificação dos sintomas. Quando o sono é ruim, a dor tende a ser mais intensa no dia seguinte. É um ciclo vicioso, a dor interfere no sono e a falta de sono agrava a dor. Isso cria uma
espiral difícil de romper, gerando frustração e cansaço emocional. Além da insônia, algumas pessoas com fibromialgia enfrentam outros distúrbios do sono, como a apneia ou síndrome das pernas inquietas. Esses problemas adicionam mais um obstáculo para que o corpo consiga descansar de forma adequada. E não é apenas o físico que sofre. A privação de um sono de qualidade também afeta o emocional. É comum sentir irritação, tristeza ou dificuldade de lidar com as demandas do dia a dia. A sensação de estar preso em um corpo que não descansa pode ser extremamente desgastante. Mesmo o sono diurno, que muitas vezes seria uma tentativa de compensar o cansaço, pode não ser suficiente. Cochilos não trazem alívio e a sensação de exaustão continua como um peso constante. 4. Dificuldade de concentração, né? Sabe quando a mente parece estar embaçada, sem foco, e você não consegue se lembrar de coisas simples. Esse é o nevoeiro cerebral, uma sensação comum em quem tem fibromialgia. A dificuldade em se concentrar, esquecer tarefas ou detalhes, e até sentir-se desorientado são sintomas que podem se manifestar com frequência. Essa sensação vai além de um simples esquecimento ocasional. É como se a mente estivesse sempre em câmera lenta, dificultando até mesmo pensamentos básicos. O nevoeiro cerebral também pode impactar habilidades importantes, como tomar decisões ou resolver problemas. Coisas que antes eram feitas automaticamente agora exigem um esforço gigantesco. É como se você estivesse tentando atravessar uma névoa densa sem enxergar o caminho com clareza. Além disso, a memória de curto prazo parece falhar constantemente. Esquecer onde colocou o objeto, não se lembrar de compromissos ou perder o fio de uma conversa são situações frequentes. Essa imprevisibilidade pode gerar uma sensação de insegurança, como se você não pudesse confiar completamente em sua própria mente. Outro aspecto é a dificuldade em manter o foco. Ler um livro, assistir a um filme ou até mesmo ouvir alguém falar pode se tornar um desafio. É como se a mente não conseguisse grudar na informação, desviando-se a todo momento. Essa falta de concentração pode levar a erros, mal-entendidos e, muitas vezes, ao desânimo. Assim como outros sintomas da fibromialgia, a névoa cerebral pode variar de intensidade. Em alguns dias, ela é leve e quase imperceptível. Em outros, é tão intensa que você sente como se estivesse desconectado do mundo ao seu redor. Essa imprevisibilidade dificulta ainda mais a rotina, afetando o trabalho, os estudos e as relações pessoais. 5. Sensibilidade aumentada à dor. Algo que pode parecer estranho para quem não conhece a fibromialgia é a hipersensibilidade. Qualquer toque, mesmo que suave, pode gerar uma dor insuportável. Às vezes, até roupas ou cobertores podem causar desconforto, tornando a convivência com a dor ainda mais desafiadora. Essa hipersensibilidade vai além de sentir dor em lugares específicos. É como se o corpo inteiro estivesse em alerta máximo, reagindo de forma exagerada a estímulos que, para outras pessoas, seriam inofensivos. Um aperto de mão, um abraço ou até o toque de um tecido mais áspero pode desencadear uma onda de dor intensa. Além do toque, outros estímulos também podem ser difíceis de suportar. Luzes fortes, sons altos e até cheiros intensos podem ser percebidos como invasivos e, muitas vezes, insuportáveis. O corpo reage como se estivesse constantemente ameaçado, criando um estado de hipervigilância que consome tanto física quanto emocionalmente. Esse aumento na sensibilidade é muitas vezes incompreendido por quem está ao redor. Comentários como não pode ser tão ruim assim ou você está exagerando podem piorar ainda mais a situação emocional de quem já está lidando com um corpo que parece estar contra si mesmo. A hipersensibilidade também afeta a forma como a dor é percebida. Uma leve batida ou um pequeno esforço pode ser interpretado pelo corpo como uma lesão grave. É como se o sistema nervoso estivesse amplificando cada sensação, tornando o simples ato de se mover ou interagir com o ambiente um desafio constante. E não é apenas o toque físico que causa desconforto. Mudanças de temperatura, como o vento frio ou um dia muito quente, podem agravar a sensação de dor, tornando difícil encontrar conforto. O corpo reage de maneira imprevisível, o que faz com que até atividades rotineiras se tornem estressantes. Essa sensibilidade aumentada não é visível, mas é incrivelmente real. Ela afeta não só o corpo, mas também a mente, criando um estado de tensão constante. A antecipação da dor faz com que muitas pessoas evitem certas situações, como encontros sociais ou até mesmo tarefas diárias, por medo de um novo episódio de desconforto. 6. Dores de cabeça e enxaquecas. As dores de cabeça, especialmente as enxaquecas, são mais frequentes em quem sofre de fibromialgia. Elas podem surgir de forma repentina e intensa, muitas vezes acompanhadas de náuseas e sensibilidade à luz e ao som. É comum que as dores de cabeça e enxaquecas na fibromialgia não apareçam isoladas. Elas costumam vir acompanhadas de outros sintomas, como tontura, visão embaçada e uma sensação de cabeça pesada. Esse quadro torna-se ainda mais debilitante quando, além das dores crônicas, a pessoa tem que enfrentar essas crises agudas que tiram qualquer possibilidade de normalidade no dia a dia. O ciclo de dor e desconforto gerado pela enxaqueca é complexo. Ela não é apenas uma dor de cabeça forte, mas uma experiência sensorial que afeta profundamente o corpo e a mente. Muitas vezes, após uma crise de enxaqueca, a pessoa se sente exausta,
com o corpo completamente drenado de energia, o que agrava ainda mais os outros sintomas da fibromialgia. O estresse, a falta de sono e até mudanças climáticas podem desencadear ou piorar essas dores. A combinação de fatores que provocam enxaqueca se torna uma bola de neve, onde cada novo sintoma exacerba os anteriores, tornando o quadro ainda mais difícil de controlar. Além disso, o tratamento das enxaquecas em quem tem fibromialgia pode ser complicado, já que muitos medicamentos utilizados para controlar a dor de cabeça também afetam a fibromialgia e seus outros sintomas. Essa luta constante entre encontrar alívio para uma dor sem prejudicar a outra pode levar a um sentimento de frustração, como se o alívio nunca estivesse ao alcance. A dor de cabeça associada à fibromialgia pode ser um lembrete constante de que o corpo está em um estado de fragilidade. A pessoa sente como se a dor fosse uma presença persistente, que aparece quando menos se espera, sempre trazendo mais dificuldades. Muitas vezes, é difícil encontrar o equilíbrio entre lidar com as enxaquecas e o impacto das outras manifestações da fibromialgia. A fibromialgia é uma condição complexa e muitas vezes invisível. Para quem vive com ela, é como estar preso em um corpo que não responde como deveria, onde cada dia é uma luta silenciosa. Se você se reconheceu em algum desses sintomas, é importante buscar ajuda médica. Não ignore os sinais, porque o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença na qualidade de vida. Agora, se você ficou até aqui, é porque sabe da importância de conhecer o seu corpo e as suas limitações. Então, antes de terminar, eu quero te pedir para deixar o seu like neste vídeo e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar levando informações importantes como essa para mais pessoas. E tem um vídeo incrível aqui no canal que você pode assistir agora mesmo. E ele vai te ajudar ainda mais com a sua jornada de saúde. Clique nele e não perca. Obrigado por estar comigo até aqui. Cuide-se e até o próximo vídeo.